Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho do Galo, falar de contratações, falar do jogo contra o Santos e vamos falar também do início do Brasileirão do Atlético. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like. Vamos embora, ajuda a gente a crescer aí. Já temos 10.500 pessoas, 10.500 pessoas aqui. Vamos embora a 20 mil inscritos. Dá essa moral pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. Cara, primeiro ponto. O Atlético tem o primeiro, ou melhor, o pior início de campeonato desde 2017. Aquele time tinha Otero, tinha Casares. Era um time bem abaixo do Atlético. O Atlético não foi para a Libertadores aquele ano. Tá? Então é o pior início de brasileiro desde aquele ano. E o Atlético ele tem um problema desde aquele ano. Porque não, o Atlético ele precisa melhorar, porque ele tem 22% igual a daquele ano. É o ano igual de 2017. Em 2017 o Atlético não foi para a Libertadores, o Atlético não fez tanto investimento igual esse ano. Esse ano o Atlético investiu mais, o Atlético tem um time melhor que 2017, mas o elenco é curto e está em 3 competições. Então, a gente vai sim precisar melhorar. Primeiro ponto, tá? Um brasileiro horroroso, um começo de ano tenebroso, um começo de ano que para mim a gente tinha que fazer no mínimo 5 pontos, e a gente fez 2, no mínimo 5 a gente fez 2. E ele dá um desespero porque esse ano é um ano diferente, né? Você viu que a gente aqui, ó, fez um investimento aí, ó. Miquezinho, vamos ver se dá bom. Falam depois se vocês ouviram melhor. Enfim, mas o meu ponto sobre isso. O Galo, ele precisa não só melhorar, mas ele também precisa botar o pé na forma. O Atlético finalizou 80 vezes nesses 3 jogos, fez 3 gols. Cara, é muita chance perdida. É o time que mais teve chance criada, é um dos times que mais teve passes certos, tomadas decisões. Mas o Atlético, ele tá com uma dificuldade de terminar as jogadas, e essa dificuldade, ela resulta demais no resultado, ela impacta demais no resultado. E isso é muito ruim para o time, porque vai minando confiança, vai minando o ambiente, vai trazendo pressão que não precisaria para agora. Essa é a realidade, né? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, o Galo, ele pode melhorar. Ele tem um time bom, mas ele tem um elenco não muito bom, gente. O elenco do Atlético hoje é nota 6. Desculpa, é nota 6. A gente não tem um ótimo primeiro volante reserva. Não tem. Eu acho que a gente tem que ter mais um meio campista também. Acho que a gente não tem um reserva para o Scarpa à altura. Eu acho que a gente não tem um reserva para a ponta direita. Se o Júnior Santos jogasse, por exemplo, o reserva é o Brian Palácio. A ponta esquerda hoje, ela tem. E eu acho que a gente ia trazer um centroavante alto, de bola aérea. Por quê? Esses 4 primeiro. Um quinto, aí você pode pensar até no ponto esquerdo, mas 4, esse aqui. 4. Por que 4? Porque na bola aérea, o Davidson era um cara muito alto, que participava muito do jogo aéreo. É um cara que incomodava muito o zagueiro, sabia fazer o pivô, cabeceava bem. É um cara que essa é a característica que o Atlético não tem hoje. Porque o João Marcelo, ele é um cara de área, mas ele é um cara mais móvel. Ele não é o Rony, mas é um cara mais móvel que sabe fazer pivô. Mas ele não é um cara que é tão alto e bom de cabeça na bola aérea. Então esse ponto, para mim, é primordial. Fora que na ponta direita a gente não tem jogadores que entram à altura. Então são jogadores que agora a gente já tem que apostar na base, que é o que o Cuca levou pro jogo. E se o Scarpa machucar, ferrou. A gente não tem outro jogador para essa posição. E se o Alan Franco machucar igual machucou, ferrou. A gente não tem outro jogador para essa posição. Então, para mim, o primordial é um meia, reserva e um primeiro volante. Isso a gente não tem. Agora vai precisar de um atacante, um centroavante alto e também um ponta direito seria importante para dar mais rodagem, mais corpo. Porque aí o elenco ia subir com nota 8, ia ser mais recheado e ajudaria muito o Cuca a trabalhar, porque não é que o Cuca não tem, os caras não estão bem, é que o Cuca não tem peça, então tem que improvisar. O Rubens não é primeiro volante, por mais que ele vem fazendo uma boa temporada jogando no meio de campo, vem ajudando muito, sendo 12º jogador, contribuindo muito, é um cara que é importante estar no grupo, mas ele não é o cara que vai resolver o problema, ele não é a solução desse problema, ele está jogando de primeiro volante. Isso é complicadíssimo. O Patrick, claramente, é um cara mais novo, que o Cuca ainda não confia tanto. E quem saiu, o Scarpa saiu, entrou o Igor Gomes. O Coelho veio jogar de lateral para ter mais opção no ataque. Então, assim, é um pouco delicado, tá? Eu acho que é um pouco delicado, é uma coisa precoce, assim. O Atlético tem uma limitação muito clara, tem que ficar improvisando. O vai botar o menino da base, né? Igual o Indy vai pro jogo, o David Calma vai pro jogo, Zé Felipe vai pro jogo, são jogadores todos da base que vão estar nesse elenco, que viajaram para jogar contra o Santos. Então esse é um outro ponto, o elenco nota 6, o Atlético precisa contratar, já gastou 150 milhões de reais e vai ter que gastar mais dinheiro no meio do ano. Precisa reforçar esse elenco. Se quer brigar, quer ir para Libertadores, vai precisar reforçar o elenco. Isso é um fato, para mim é cada vez mais claro. O Atlético pode ganhar amanhã, que eu acho que ainda o elenco vai estar fraco. É isso, o elenco precisa melhorar, precisa ser mais recheado de peças. O Arão não machucou, tem o Caio Paulista. Se o Caio Paulista machucar, fudeu. Entendeu? É um elenco enxuto, é um elenco nota 6, que faz aquele 6 bem feito, se der tudo certo, se tiver todo mundo jogando, ninguém machucando, consegue até ser
ser nota 7, fazer um bom brasileiro, um bom ano. Mas se machucar, ferrou. Se o Hulk machucar, ferrou. Se o Carlos machucar, ferrou. Entendeu? E eu não tô pedindo reservas à altura, mas bons reservas. A gente não confia tanto no Igor Gomes, mas que ele ajudou e salvou o jogo aí. E o Fausto Vera é um cara que eu acho que ele pode ser útil jogando mais, mas não será titular desse time. Esse é um ponto. Pro jogo de amanhã, eu iria de 3 volantes, tá? Rubens, de primeiro, Gabriel Menino e Fausto Vera, para melhorar essa marcação do time. Segundo tempo, pode botar o Indy, pode botar outros jogadores para dar mais vigor físico, mas esses 3 volantes iam segurar mais o time. Scarpa na frente deles, né? Fazendo a esquerda e direita, ó, fazendo o centro direito. E Rony e Hulk bem soltos na frente para contra-atacar. Para o Atlético buscar essa bola no contra-ataque. Marcação mais baixa. Caio Paulista, Lianco, Alonso, Lianco e Natanael, soltando muito Caio Paulista e o Natanael para fazer companhia, para dar amplitude, para ter o Scarpa ter opção, o Hulk e o Rony também, mas esses 3 caras fazendo muito bem a contenção para o Atlético não ficar expulso. O Atlético não pode ficar expulso, pode contra-atacar e machucar muito o Santos no contra-ataque. Achar uma bola para o Rony, achar uma bola para o Hulk. Amanhã é jogo para isso, gente. Baixar as linhas, ser um time muito chato na marcação e contra-atacar em velocidade e acertar um contra-ataque, tendo o Bernard podendo entrar no segundo tempo, tendo o Coelho para entrar no segundo tempo. Eu acho que esses jogadores podem sim fazer a diferença amanhã, porque a gente não vai ter um jogo muito difícil contra o Botafogo no domingo. E amanhã é um jogo que a gente não pode perder. Empatar é bom resultado, ganhar é maravilhoso. Jogar com o Santos lá, o Atlético tem muita dificuldade, a gente conhece isso. O Atlético tem dificuldade e eu não estou confiante para a vitória. Mas eu não quero perder. A gente não pode perder, a gente tem que somar pontos. E somar pontos, empate contra o Santos fora vai ser importante, porque mantém os caras na crise, aproveitar que eles estão sem treinador. Só que isso também dá o gás, né? Porque os caras novos jogadores têm mais, vão ter mais espaço, dá uma moral pro time. Então acho que o Atlético tem sim potencial de vencer? Tem. Mas pezinho no chão, sandalinha na humildade, vamos na humilda, 3 volantes e conseguir aí no contra-ataque tocar bola. Lógico, tem que saber jogar também. Não só ficar atrás, mas marcação mais baixa, porque a marcação pressão contra o Santos na Vila, se você não marcar bem, você vai tomar, velho. Você vai tomar. É um time chato, Guilherme é chato, Chiquinho, e tem bons jogadores, mas também não vive um bom momento, está sem confiança. Então o Atlético tem que aproveitar isso. Para mim é claro, precisa de mais reforço no meio do ano, tem que botar para ir para Libertadores, precisa de mais reforço. O elenco é bem curto para tirar esse pior início da história. O Atlético foi ganhar o primeiro jogo em 2017 só na quinta rodada, um 4x3 contra o Grêmio. Só na quinta rodada. Eu não quero esperar a quinta rodada para ganhar. A gente pode ganhar antes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Senão é complicado demais. Mas, senão vai ter que ser empate ganhando o Botafogo, se Deus quiser. Mas vai ser um jogo difícil. 2 jogos complicados pro Atlético. Eu nem vou fazer projeção de pontos porque são jogos complicados. Iria com 3 volantes, sandalinha e humildade, para quem sabe macetar o Santos. Pô, se conseguir a vitória amanhã vai ser bom demais. Para retomar a confiança. Enfim, vamos botar o pezinho na forma. O Atlético finaliza muito, chega bem, mas tem que chegar com um pouco mais de qualidade. O Atlético não é o time que fica jogando bola na área, gente. O Atlético é o time de associação. Troca de passes perto, jogador que ataca o espaço vazio e recebe essa bola por cima. É um time de associação que os movimentos são coordenados e isso facilita. Não só um time vertical, mas não só um time que fica jogando bola na área a todo custo. Tá bom? É isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam da ideia de jogar com 3 volantes. E deixa aqui nos comentários se vocês concordam que o Atlético precisa de mais reforços. Tá bom? É isso. Um grande beijo. Valeu. Tamo junto. É nóis. Fala se o microfone ficou legal, hein?